Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Gabinete. Eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira, na Barra da Tijuca. Muitas vezes a gente tem aquela sensação de fracasso, a gente se sente derrotado. E são muitas as situações que nos conduzem a esse estado. Quando nós fracassamos em alguma coisa, quando nós não conseguimos alcançar os objetivos que traçamos, quando a gente, diante de um determinado problema, se sente totalmente incapacitado, ou quando a gente teve comportamentos e atitudes que, infelizmente, nos desonraram. E aí bate literalmente o fracasso, a derrota. E é sobre isto que eu quero pensar com você sempre. Você que nos acompanha já sabe, à luz da palavra de Deus. O problema do sentimento de derrota na nossa vida é que ele gera tristeza, angústia, menos-valia, amargura, solidão, ansiedade, falta de expectativas, medo de fracassar novamente e na vida espiritual, muitas vezes, até o esfriamento da própria fé. Porque, na verdade, esse sentimento de derrota é um dos sentimentos mais ultrajantes, porque a gente tem ciência de que foi vencido em alguma coisa ou por alguém. A derrota, ela gera vergonha. Mas a palavra de Deus sempre nos orienta, sempre nos norteia como devemos proceder em situações como esta. Quando o fracasso bate à nossa porta, quando a derrota sorri pra gente. Em Deus, eu e você nunca seremos envergonhados. Isaías, no capítulo 50, versículo 7, declara: porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como pederneira e sei que não serei envergonhado. Quando nós confiamos em Deus, é esta certeza que nós devemos trazer conosco. Não seremos envergonhados. Por quê? Porque nós vamos buscar sempre agir de acordo com o que a palavra dele determina. Nós vamos tomar decisões sempre buscando a orientação de Deus, a vontade de Deus, submissos a ela. Então, não há a menor possibilidade de nós fracassarmos, por isso nós não seremos envergonhados. Quando nós vivemos em Deus, nós estamos debaixo da promessa dele. Isaías, capítulo 61, versículo 7, também nos ensina: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Em lugar da vergonha, nós vamos ter porção dupla da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da alegria de Deus, da força que vem de Deus, do ânimo que nós necessitamos para prosseguirmos adiante. Tome posse dessa promessa. Não deixe que o fracasso derrube você, não deixe que a derrota venha mais uma vez derrotar você. Salmo 37, nos versículos 18 e 19, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau e nos dias de fome se fartarão. É claro que nós vivemos dias que são muito maus em todos os aspectos da nossa vida, mas Deus nos garante, nós não seremos envergonhados. E mesmo quando houver fome de tudo que você possa imaginar, não só de alimentos, a Bíblia ainda me dá ânimo, dizendo assim que nós nos fartaremos. Agora, quem não está em Deus,
Quem vive longe de Deus, infelizmente, está fadado ao fracasso, está fadado a ser envergonhado. Salmo 37, versículo 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Você já entendeu? O povo de Deus nunca vai ser derrotado. O povo de Deus nunca vai ser envergonhado. Moisés não foi envergonhado na saída do Egito diante do Mar Vermelho. Só para lembrar você, Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Porque existem momentos em que parece para a gente que Deus não vai agir e que nós seremos efetivamente derrotados e sofreremos a vergonha, o ônus da derrota. Mas a palavra de Deus me ensina: acalme-se, Deus vai lutar por você. Isso nós precisamos trazer como força motriz da nossa fé. Deus vai sempre lutar por cada um de nós. Josué, que sucedeu Moisés, também não foi envergonhado. Josué, quando ele iniciou a tomada da posse da terra prometida, depois daquela travessia de 40 anos no deserto, ele sabia que ele ia enfrentar tremendas situações. Mas, contudo, ele também tinha certeza de que não seria derrotado, de que não seria envergonhado. Josué, capítulo 6, versículos de 2 a 5, quando ele está diante de Jericó, aquelas muralhas inexpugnáveis, intransponíveis, como muitas vezes são os problemas que a vida coloca diante de nós. A gente pensa assim: não tem como superar, eu acho que eu vou ser derrotado, eu acho que eu vou ser envergonhado. Então, lembre-se dessa passagem. Então, o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. E você já sabe qual foi o resultado. Aquelas muralhas tremendas ruíram ao som do grito do povo de Deus. Quando nós gritamos o nome do Senhor, nada nos resiste. Então, levanta a sua cabeça, proponha-se a seguir adiante. Não importa as dificuldades que você vai encontrar pelo meio do caminho. E a gente encontra muitas. E o desejo delas é nos darem rasteiras que nos coloquem no chão, que nos impeçam de ir adiante. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai gritar, como gritou o povo de Israel sob a liderança de Josué. E as muralhas fatalmente cairão, porque eu e você não seremos envergonhados. E aí, pelas páginas da Bíblia, a gente vai navegando e vai conhecendo homens e mulheres que enfrentaram situações tão difíceis, tão improváveis, tão impossíveis, mas que nunca, jamais, fazendo menção do nome do Senhor, vivendo com Deus, foram envergonhados, e nós também não seremos. O Senhor jamais deixará aqueles que nele confiam que sejam envergonhados. Ezequiel, capítulo 20, versículo 14. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Por amor ao seu próprio nome e por amor a nós também, Deus age.
Deus age da forma que Ele, Todo-Poderoso, vai agir. Não de acordo com a sua lógica ou a minha, não de acordo com as nossas expectativas, mas lembre-se, Ele faz sempre muito mais e muito melhor do que nós somos capazes de imaginar. Levante-se, deixe a vergonha de lado, expulsa o fracasso, show derrota, porque você não vai ser derrotado. Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso me opus e sei que não serei envergonhado. Você sabe? Eu sei. E nós juntos podemos saber através da palavra de Deus. Em Deus, nós não seremos derrotados. Vá em frente, siga adiante, Deus é com você, Deus ama você. Continue colocando nas mãos de Deus a sua vida, os seus problemas, as circunstâncias que estão ao seu redor. Ame ao Senhor, viva conforme a palavra dEle e nós jamais seremos derrotados. Deus nos abençoe sempre, no nome de Jesus.